Então vamos fazer um breve resumo de conteúdo de aula 2. A gente vai falar sobre as combinações, os coeficientes binomiais, teorema binomial como parte desse assunto e também os coeficientes multinomiais. Então, as combinações. A gente chama de uma combinação uma certa escolha de R itens de um conjunto maior de N itens. Se nós temos um conjunto maior, e desse conjunto a gente escolha um grupo. Por exemplo, aqui nós temos um conjunto de N itens, que estão chamados de letra O com índice. E aí desse conjunto a gente escolha um subconjunto, um grupo de R itens menor, com alguns índices, a gente não sabe quais. Então, desse conjunto grande, a gente escolha uma combinação. Agora, quantas possibilidades existem de fazer combinações diferentes? O número total das possibilidades de fazer uma combinação é dado pela essa fórmula aqui. Como que você pode tirar essa fórmula? Pela força bruta. Vamos escolher os nossos R itens. No primeiro lugar, nós podemos escolher um dos N itens do nosso conjunto original. Quando a gente já tiver escolhido o primeiro item, vai sobrar N menos uma possibilidade de escolher um dos itens restantes. E assim até escolher R itens. Aí vai sobrar só N menos R mais 1 no último passo. Agora, por que a gente está dividindo por R fatorial? Porque nossas combinações são conjuntos não ordenados. Em outras palavras, a ordem dos itens nesse conjunto não importa. Então, nesse processo de escolher itens um por um, R itens em por um de um conjunto maior de N itens, nós acabamos criando algumas combinações iguais, no sentido que elas têm os mesmos itens, os mesmos objetos, só que na ordem diferente. O número das ordenações diferentes de um conjunto de R itens é justamente R fatorial, permutação. Todas as permutações. Como todas as permutações dentro da definição de combinação são equivalentes, aí nós precisamos dividir por esse número para contar só as combinações que não são iguais. Esse número aqui tem o símbolo e o nome especial, porque ele aparece também em outras áreas do cálculo. O nome desse número é coeficiente binomial e um exercício bastante fácil ver que essa expressão aqui pode ser também escrita como uma fração só entre os fatoriais. Aqui tinha um produto que não é fatorial. A gente pode ver que para completar esse produto a um fatorial falta esse fator. Portanto, multiplicando tanto o numerador e denominador por esse fator, a gente tem só fatoriais na expressão final. E esse é o símbolo que a gente usa para coeficiente binomial N por R. Lembra que isso é uma notação para número total das combinações. Coeficiente binomial não é uma combinação, não. Coeficiente binomial dá número total das todas as combinações possíveis de R item desde um conjunto de N itens. E isso, calculando essa fórmula, com valores específicos de N e R, você vai ter o valor numérico para o coeficiente binomial. Os coeficientes binomiais têm certas propriedades. As primeiras, básicas, são as seguintes. Primeiramente, existe uma só possibilidade de escolher 0 itens de N. Da mesma forma, existe uma só possibilidade de escolher N itens de N itens. Portanto, os coeficientes binomial
n por 0, o n por n são sempre igual a 1. Outra propriedade é a igualdade entre o número total das possibilidades de escolher R itens ou n menos R itens. Vamos pensar. Você está contando o número das todas as possibilidades de escolher R itens dos n. Se você escolheu R itens, aí sobrou quantos? N menos R. Portanto, quando você escolhe R itens, é a mesma coisa que escolher N menos R itens. Portanto, o número das possibilidades de fazer duas coisas deve ser igual. E são iguais mesmo, como é afirmado aqui. Essas propriedades, que são claras, se você lembra qual sentido tem esse número, esse coeficiente binomial, que é o número das possíveis escolhas, número das possíveis combinações, mas também é facilmente verificar que essas propriedades são satisfeitas com essa definição. Então, como você prova uma propriedade dessas? Você põe essa definição aqui dentro do lado esquerdo da sua fórmula. Agora, ponha também essa definição do lado direito da nossa fórmula. E compare os dois lados e vai mostrar que os dois lados são iguais. E aqui sim mesmo você vai ver que são iguais, porque essa expressão aqui, o que se chama é simétrica. Se você substituir R por N menos R, ela não muda a sua forma. E ela vai permanecer a mesma. Vai ser óbvio que essa igualdade é satisfeita. Para provar essa propriedade, também é fácil utilizando essa fórmula, mas precisa lembrar que pela definição de fatorial de 0 é igual a 1. A gente definiu a fatorial de tal maneira que o fatorial de 0 é sempre igual a 1. E essa fórmula vai ser trivial nesse caso. Tem também propriedades mais avançadas, que já não estão fáceis para ser demonstradas. São representadas aqui. Uma certa combinação de dois coeficientes binomiais, de n menos 1, dá um coeficiente para n. Da mesma forma, o coeficiente com a base escrita como soma de dois números, n mais m, pode ser representado como soma de produtos de coeficientes binomiais. Por favor, tentem provar essas propriedades que já não são claras pela definição, pelo sentido do coeficiente binomial. Não é tão óbvio que essas propriedades devem ser feitas. Mas ainda assim, são verdadeiras. E eu peço vocês provarem essas propriedades através da definição do coeficiente binomial. E por que esses caras são chamados de coeficientes binomiais? A resposta é nesse teorema binomial. Esse teorema afirma que se você tiver a enésima potência de uma soma de duas incógnitas, ou de dois números, de duas variáveis, e vai abrir esses parênteses, esse produto, a potência é um produto, aí você vai ter uma soma de vários monômios desse tipo, em qual os coeficientes na frente de cada monômio vai ser dado justamente pelo coeficiente binomial. Vamos indicar a demonstração desse fato. Então, como dito, nós temos a enésima potência de uma soma de duas variáveis, quer dizer o produto de n parênteses. Então, a gente tem n cópias do mesmo termo, x mais y. Um produto de n cópias desse termo. Aí, se nós vamos abrir agora todos esses parênteses aqui, todos, né? A gente vai ter um monte de produtos desse tipo. X em alguma potência multiplicado por y em alguma potência. Como um monômio desse tipo é criado? A gente vai escolhendo desse parênteses x e multiplicando por
y desse parênteses e de novo por x desse parênteses e assim adiante. Pegando a vezes x dos nx que nós temos no total aqui. Claro, se nós pegamos a vezes x, como tem aqui no total n fatores, vai sobrar b vezes y, quer dizer y elevado a b, de tal forma que a soma de a mais b é sempre igual a n, porque a gente tinha n fatores no total. Não pode ser maior. Assim, a gente tinha que escolher a fatores x de n parênteses disponíveis. E ia sobrar n menos a fatores y dos n menos a parênteses restantes. Então, cada um desses monômios é uma combinação das n cópias dos fatores originais. Qual número vai ficar na frente desse monômio? Quando a gente vai somar todos os monômios desse tipo. Quer dizer, todos os monômios para dados A e para dados B. O número vai ficar na frente é o número de todas as possibilidades de criar um tal monômio. Quer dizer, é justamente o número das combinações de A itens desde um conjunto de N itens. E assim, esse fator aqui é mesmo o coeficiente binomial. Como já mencionei, quando a gente está calculando um coeficiente binomial, a gente está calculando o número das combinações de A itens desde um conjunto de N. Você pode tratar isso como uma separação de conjunto de N itens em dois grupos. Um grupo que tem A termos, A itens, A objetos, e outro grupo que tem N menos A itens. Mas pode acontecer que você vai precisar dividir o nosso conjunto não em dois grupos, mas em R grupos. E nesse caso, a gente pode calcular também o número das possibilidades. O número das todas as divisões diferentes de um conjunto de N itens em R grupos, cada uma com seu tamanho. O tamanho a gente marca, denota com a letra K iésima. Então, o número de todas as divisões desse tipo é dado agora pelo coeficiente multinomial. Claro que ele não é binomial, mas multinomial. Tem a notação dessa forma, n em cima e r vezes k, o número do tamanhos de todos os grupos em quais a gente está dividindo o nosso conjunto. E é a fração bem parecida com o coeficiente binomial. Em cima tem o fatorial de tamanho do conjunto total. E abaixo, no denominador, tem o produto de fatoriais de todos os tamanhos dos nossos grupos. Claro que para o problema ser consistente, nós precisamos que a soma de todos os tamanhos dos grupos é igual ao tamanho do conjunto original, n. Então, a soma de todos os k-ésimos deve ser igual a n. Como a gente tinha aqui nos dois grupos, a gente tinha um grupo de tamanho A e o outro grupo de tamanho n menos A, quer dizer, a soma dos tamanhos dos grupos sempre era igual a n. Da mesma forma, a gente tem aqui. Quando a gente encontra os coeficientes multinomiais, o exemplo mais fácil, o exemplo mais comum, é uma expansão parecida para a expansão do teorema binomial, é de uma enésima potência, mas agora de soma de R variáveis. No teorema binomial a gente tinha só duas variáveis, agora nós temos R variáveis. E se nós abrimos agora essa potência, abrimos da mesma forma como a gente estava conversando sobre a soma binomial, aí a gente vai ter todos os monômios diferentes, de alguns
A primeiros, de alguns A segundos, de alguns A irésimos. Então, de todas as possibilidades desses caras. E cada um produto desses vai ter um coeficiente na frente. Coeficiente numérico. Qual que é esse coeficiente? É o coeficiente multinomial. Com K1, K2 e todas as potências dos A's que entrando nesse produto aqui. Por exemplo, essa aqui tem só 2 caras. Portanto, você pode dizer que tem um grupo de tamanho n-1, segundo grupo de tamanho 1. Você lembra, né, que a variável escrita assim é a primeira potência, então o tamanho desse grupo é 1. E todos os outros grupos são vazios. Então, vai ser simplesmente n por 1. E assim adiante, toda essa expansão aqui vai ter todos esses coeficientes. Por aqui fica a parte teórica da aula 2. Então, qualquer coisa, nós encontramos no atendimento.